fui entrevistar uma paranormal. Foi muito importante no começo dos anos 1000. Os estudos dela até hoje os escritos dela até hoje são estudados. Eu fui entrevistá-la para entender bem essa coisa de começo de milênio. Nós estamos vivendo aqui o começo do 3º milênio. Ela estava lá no começo, do 1º milênio. E tentar entender o que mudou. Será que teve diferença? Como será que foi? Era a minha expectativa ao encontrá-la. Nós estamos falando de Hildegard von Bingen. Vou falar alguns dados para vocês. Ela nasceu em 1098, quase 2.000 anos atrás, onde seria hoje a Alemanha, chamada Alemanha hoje em dia. Ela desencarnou 81 anos depois, 1179, e desencarnou dentro de um mosteiro. Você tem uma ideia, a canonização da Igreja Católica, né? Foi de 2012, você acredita? 2.000 anos depois. Quase isso, né? Quase isso, 1900, imagina, ela desencarnou em 1179. Teve 2.179 mil anos, né? E agora, em 2179, fariam 2.000 anos. Então, tem 1.900, 1.800 anos. 1.800 anos depois, ela foi canonizada pelo Papa Bento XVI. Aí o Hildegard lá. Só que ela já teve outras encarnações, não é? Já teve em planeta Terra outras vezes. E veja que coisa. E, enfim, sempre perseguida pela igreja. Então, de um lado eles canonizam e de outro lado há perseguição. Acho até que eles já ficam esperando a reencarnação desses espíritos quando aparece para poder perseguir. Enfim, então ela foi uma paranormal, justamente realizou coisas muito importantes. Ela foi uma compositora, ela compunha músicas, ela estudava plantas medicinais, ela estudava cosmogonia, astrologia e tinha visões com o plano espiritual. Ela via espíritos. Então, a história dela é fortíssima. Ela começa a ver espíritos com 3 anos de idade. Ela foi entregue aos 3 anos à igreja. E a desculpa é que um filho sempre era entregue à Igreja Católica naquela época como dízimo. Mas a questão não foi essa. Ela foi entregue porque ela dizia coisas muito fortes já aos 3 anos de idade. Não é? Sobre os espíritos, ela me disse isso. Ela me disse, eu via, você também vê os espíritos. Você sabe que a gente está falando sobre aquilo que a gente vê e ouve. Então é óbvio que o que eu falava, os acontecimentos se realizavam. Não é? Por essa capacidade de previsão que nós normais temos. Então, quando as coisas aconteciam, do que eu falava que iria acontecer, a igreja dizia que era eu que as provocava, com o demônio através de mim. Né? Que o demônio em mim anunciava e a tragédia acontecia. Eu falei para ela, pois até hoje tem gente que acredita nisso. O nome dela hoje não é mais Hildegard, né? Ela é uma outra pessoa, ela é uma mestra ascensionada, enfim. E eu falei para ela, acredite ou não, 2.000 anos depois, ainda existem pessoas em planeta Terra que acreditam que quando os paranormais fazem as previsões, eles as estão provocando, né? E ela ficou assim, não, ela não disse exatamente dessa forma, mas é a minha tradução da conversa que eu tive com ela.
Falei assim, mas ainda existe isso ainda. Não é comum nem raro, mas ainda tem muitas pessoas que veem os paranormais como pessoas que estão endemoniadas, não é? E ela fez, essa notícia sim, me deixa triste. Eu digo, bom, eu não vou estar falando sobre isso com você. Eu vim aqui para te ouvir, não foi para falar. E ela narra isso, que ela viveu presa dentro do monastério, né? Ela não conseguia ter acesso às pessoas, nem as pessoas tinham acesso a ela. A família dela abandonou completamente, a entregou completamente. E ela fala assim, o que eu me lembro, Lu, é que eles queriam se esquecer de mim. E à medida que eu fui crescendo, né, eu fui vendo que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu negava tudo que vi, ou eu continuava afirmando as minhas visões. Em nenhum momento eu pensei em negar o que eu via, não é? Em nenhum momento eu me ausentei de fazer as pesquisas. As músicas que eu criei eram músicas sagradas para elevação do espírito, porque você sabe que todo começo de milênio o nosso planeta vive uma situação muito difícil. E eu falei para ela, disse, naturalmente você, como mestra ascensionada, está acompanhando o que está acontecendo nesse começo de milênio, mais uma vez em planeta Terra. E ela disse-me, sim, estou acompanhando, é como você mesmo já falou aqui. É como se começo de milênio houvesse um retrocesso no nível de consciência de uma parte da humanidade, né? E houvesse uma ampliação de consciência em outra parte da humanidade. A humanidade que escolhe retroagir se fecha em preconceitos, se fecha em perseguições, não sabe lidar com as diferenças, não é? Proclama o fascismo como religião, como culto, como se acham no direito de matar e perseguir quem não concorda com eles. Então isso é uma característica do primeiro começo de milênio, não é? Um processo de regressão no nível de consciência de algumas pessoas, como um processo de ampliação de consciência em outros tipos, outras pessoas da humanidade. As que ampliam a consciência aproveitam o momento de abertura, onde se realiza trabalhos tipo o seu, né, aberto para todas as pessoas, você não é perseguida. Ela me perguntou, você se sente perseguida? Eu disse, não. Eu não me sinto de forma nenhuma perseguida. Muito pelo contrário, não é? No meu encontro, do qual vou contar para as pessoas, relatar para as pessoas esse encontro que eu estou tendo com você aqui. Eu sou tratada como uma pessoa da família, nós criamos uma família. Aí ela fez, agora você me deu uma notícia que eu fiquei feliz. Eu disse, sim. Eu disse, seguramente, não sei quantas, mas talvez 20, 25 mil pessoas vão assistir os relatos que eu estou trazendo do nosso encontro. Ela fez, isso aí também me deixou feliz, né? Então, é muito impressionante, assim, quando ela fala de tudo que com ela aconteceu, né? Só que ela ficou presa mesmo no monastério, entendeu? E de dentro desse monastério, ela tinha amigos do lado de fora do monastério que lutavam para tirá-la de lá, porque ela era tipo uma refém. Mas publicamente não era isso que era dito. Publicamente era dito que ela estava ali por livre e espontânea vontade, ela estava ali por livre e espontânea prisão. Não é? Por que livre e espontânea prisão? Porque ela precisaria negar tudo que ela viu, ela voltar a ser uma pessoa, negar tudo que ela viu, negar as informações que a espiritualidade deu a ela sobre plantas, né? E dizer às pessoas, olha, tudo isso é mentira. E aí ela me fez uma pergunta. Alu, se o planeta caminhar
e você ser obrigada a negar as pesquisas que você fez com o Mabiru, a visão que você tem com os espíritos, que você vai fazer? Eu não tenho coragem de negar, não. Isso eu não vou conseguir negar. Não é? Mas eu espero que esse retrocesso não seja tão grande, não é? A ponto de impedir as pessoas de falarem. Entendeu? E ela disse, eu fui impedida. Eu fui impedida. E se chegou até os dias de hoje a minha existência como paranormal, como pessoa que via espíritos, conversava com os espíritos, eu agradeço aquelas pessoas que estavam do lado de fora, né? Muitos ex-padres que, ao descobrirem a minha situação, preferiram largar mesmo, né, a congregação religiosa que eles faziam parte, para denunciar, para escrever, para dizer sobre a minha existência, para falar que aí o que aconteceu, né? A espiritualidade me transformou numa profetisa. Eu comecei a prever as coisas para que quem estava do lado de fora falar para as pessoas da minha existência. E você sabe como é paranormal. As pessoas precisam que a gente acerte coisas do mundo do mistério, do invisível, para que eles tenham credibilidade em nós e nos dê ouvidos para outras coisas. Isso eu concordo com você. Acho que as profecias dos paranormais é o menos importante do trabalho que eles vêm realizar em planeta Terra, né? Ela fez, sim, a função nossa, seja no começo do ano 1000, no começo do ano 2000, como está você aí, não é, Lu? Trazer o novo de novo, como diz um amigo meu. Relembrar as pessoas, não é? Estudar novas plantas que surgiram, que estão mais perto do campo eletromagnético das pessoas. Afinal de contas, passaram 1000 anos, não é muito tempo, é muito tempo. Imagina, 1090 ela nasceu. Né? Quer dizer, 2090 faz 1000 anos, né, Bel? Não, não é 1800 anos, não me atrapalhei aqui. Acho que foi a emoção de revê-los. São 900 anos atrás, né, que ela... Que eu não conversei com ela sobre isso. Ficamos falando de começo de milênio. Aqui foi que eu comecei a fazer contas e me atrapalhei. Peço desculpas. Já estou corrigindo aqui em tempo. São 900 anos. E esse começo de milênio traz as mesmas características do ano 1000. Porque tudo que ela falava me lembrava o que a gente está vivendo aqui, né? Então ela traz assim que havia uma crença na existência de outras vidas. Era um conhecimento comum. Mas com a chegada do ano 1000, não é? As religiões se transformaram em mais conservadoras do que elas já são e se uniram ao Estado, ou seja, se uniram aos governos, aos governantes, aos reis, às rainhas, os políticos, enfim. E eu ficava comparando exatamente o que está acontecendo agora, né? Exatamente. Se nós formos olhar aí 1980, 1970, 1980, não tinha tantos religiosos dentro do Congresso, né, dentro da política. E é o que nós estamos assistindo hoje. E isso está trazendo modificações nas escolas, imposição de comportamentos. Eu diria que o mundo hoje, em 2025, está mais careta do que 1980, 45 anos atrás, porque eu estava em 1980, né? Aí com 20 e poucos anos. E estou aqui hoje com 63 anos. Então, eu posso dar esse testemunho, né? E ela trabalhava para ampliação das consciências, e eu falei para ela que fazia parte do meu trabalho, e eu perguntei para ela,
O que você diz para as pessoas que querem ampliar a sua consciência? E ela me deu a resposta mais linda que alguém poderia me dar. Está atenta ao novo. As novidades assustam. Tudo que é novo, né? Um amigo novo que nossos filhos trazem para dentro de casa, a gente fica, será que é uma boa pessoa? Uma escola nova que se abre, será que essa escola é boa, não é boa? Não é? Então, o novo, ele tem essa força de trazer um pouco de susto. Mas se a gente der tempo ao novo, imediatamente vamos ver as sombras ou luz que ele traz, não é? Então, está aqui a história desta paranormal que foi presa dentro de um monastério, né? A família entregou. Então, essa maldição, será se é que é maldição, não sei, né, dos paranormais nascerem em famílias que não os compreendem, que não os aceitam. Então, isso já estava lá desde o começo do ano 1000, né? E ela fala isso, ela fez, eu assisti toda a inversão do cristianismo, não é? A gente tinha acesso ali à vida de Jesus e a gente foi vendo tudo isso ser Jesus cada vez mais sendo transformado apenas num símbolo de uma crucificação que ninguém queria assumir quem era o culpado. A igreja romana jogava em cima dos judeus, os judeus jogavam em cima da nova igreja romana, não é? E nós começamos a assistir à desvirtuação do cristianismo, que hoje, no seu milênio, ela fala comigo, já está bem desvirtuado. As pessoas esqueceram que Jesus é amor e que amar é não ferir, é não perseguir. Ela disse, lá no começo do ano 1000, mesmo assistindo à desvirtuação do conhecimento cristão, do cristão de Cristo, que Cristo trouxe, não é? Hoje a gente vê que a palavra Cristo virou quase um sobrenome, Jesus Cristo. Entendeu? As pessoas esquecem que Cristo é uma alcance, né, de um trabalho, é uma força crística que toma os avatares num determinado momento para que eles tenham força de levar o seu trabalho à frente, levar o seu ministério à frente, né? Então, no começo do ano 1000, eu assisti pessoas morrerem. Eu nunca entendi também por que é que não me mataram, e depois eu entendi, né? Que eles faziam beatificação, eles faziam... Porque eu fiquei conhecida dentro do mundo. Eu acho que eu fui uma bomba, uma bomba mesmo, Lu, que foi jogada no cerne, no coração de uma religião poderosa e que muitas pessoas desistiram dela por conhecer a minha história presa ali dentro. Então, eles não podiam desaparecer comigo ali dentro. Eles tinham que inventar uma outra história sobre mim. Então, por isso que me beatificaram, né? E o fato de, em 2012, gente, quer dizer, 1000 anos depois, 900 e tantos anos depois, ela ter sido canonizada. Você veja o medo que a Edelgard von Bingen, com sua encarnação, provocou. Não é? Porque a canonização é uma certificação de que ela seguiu todos os proselitismos de uma religião poderosa, quando a história dela não é essa. Se você vai estudar a história da Edelgard, completamente diferente, contada por centenas de pensadores, é completamente diferente do que uma religião conta.